Nós temos a palavra, né? Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quanto mais, né, eu me alimento, quanto mais eu escuto, quanto mais eu recebo, mais vai gerando fé no meu coração, mais eu vou sendo ativado no Espírito, mais eu vou sendo, né, encorajado pelo Senhor, porque a fé é um espírito, né? E a incredulidade também é um espírito. Então, nós precisamos ter essa, não só percepção e revelação, mas essa prática também. Né? Então, o fato de nós estarmos reunidos aqui diariamente é como se fosse uma pequena porção da palavra, né? Durante esses 40 minutos a gente compartilha, né, uma porção e isso, né, nos encoraja e a gente vai ficar meditando, né, ou seja, ruminando a palavra, né, isso vai nos encorajando. E nessa semana, então, irmãos, nós estamos falando sobre o quarto selo, o cavalo verde, ou o amarelo esverdeado, né, ele traz, então, a morte, né? Então, como nós falamos ontem, a morte, ela é a consequência daqueles outros três, né, cavaleiros, aqueles outros três selos. E o interessante que me chamou muita atenção ali foi o quê? Que lá em Apocalipse diz que vem o cavalo com o seu cavaleiro, e o nome dele é Morte, e o inferno seguia ele. Entende? O inferno seguia ele, ou seja, então, percebe que Satanás ele trabalha com esse espírito de morte e ele traz um ambiente de morte. É um ambiente de morte. Já viu pessoas que, e aí não falando aqui da morte espiritual, mas eu quero falar dela hoje, mas falando da morte, vamos dizer assim, da própria alma, sabe? A pessoa que ela tá em trevas, entende? E a gente usa, né? Ela está entrevada. Ou seja, a pessoa está morte, ela chega a um ambiente de morte. Na casa dela é um ambiente de morte. Onde ela está, um ambiente de morte. Ou seja, né, ela consegue destruir com todo o ambiente vida. E aí, isso é, obviamente, porque não se tem a revelação da vida de Deus que habita em nós. Né? E aí, como eu falei até ontem aqui, e é uma palavra que está no meu coração, quando Deus coloca o povo na terra prometida, Deus coloca o povo e aí dá aquela declaração, eu coloco diante de vocês a vida e a morte, vocês escolhem. A bênção e a maldição, é uma escolha do homem. Né? É uma escolha do homem, entende? Então, por exemplo, a morte, ela não tem poder contra nós no aspecto espiritual. Né? Eu vou falar disso depois e hoje trazer uma clareza bem, bem forte nisso. Mas a morte, ela sendo um espírito, ela começa a trabalhar e ela vem de maneira sorrateira. Então, a partir de que eu vou ouvindo coisas que são morte, né? Imagina como se fosse uma poeira, né? Mais ou menos um vírus mesmo, né? Esse vírus vem pegando. Esse vírus vem pegando e ele vai né? Ele vai se apropriando de mim. E aí eu começo a escutar, eu começo a ver, e isso começa a influenciar o meu interior, isso começa a influenciar a minha vida, e aí a ponto que eu estou no estágio de morte. Tu pode ver que a pessoa, dificilmente ela percebe isso. Ela só percebe quando está já, né, tomada de morte. Né? Tem aquela doença, a Bíblia fala muito da lepra, né? Você vê ali, Jesus cura leproso, enfim, a lepra, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, é citado essa doença. E a lepra era tão né, vamos dizer assim, agressiva, e a lepra era tão forte, que a pessoa, quando ela então se contaminava com lepra, ela não percebia, ela não havia um sentimento na hora, né? E a lepra, então, é uma doença que dá na pele, aí a pessoa começava a ficar desfigurada. E um dos primeiros efeitos da lepra é o que? Era a insensibilidade, a pessoa não sente, a pessoa não sentia. Então, a pessoa com lepra, a mão dela podia estar pegando fogo, mas ela não sente, porque perdeu a sensibilidade. Então, a pessoa, quando ela está tomada de morte, também ela não tem sensibilidade do Espírito de Deus, porque ela está, de fato, em trevas, né? Ela não consegue perceber. E aí, essa lepra, ela vai tomando, ela só percebe quando ela olha para a mão dela, olha para os braços dela, aquilo está tomado em ferida, aquilo está tomado, né? Mas ela não viu o processo que chegou lá. Entende? Então, nós temos que perceber o espírito de morte, nós temos que perceber a morte, ela vai trazer, né, esse ambiente do inferno, essa coisa, sabe, de trevas, essa coisa pesada. Então, você tem que ter percepção espiritual para isso.
Só que a maneira de nós percebermos isso é quando nós estamos cheios da vida de Deus. Quando você está cheio da vida de Deus, você escuta algo, você consegue identificar na hora, só um pouquinho, isso aqui não é vida, isso aqui é morte. Quando você está cheio da vida de Deus, você está encorajado em fé, você ouve alguém falar, ela pode até falar alguma coisa boa, mas você percebe que ali há um espírito de morte por trás. Lembra de Jesus, isso é discernimento espiritual, é um dom do Espírito que nós recebemos quando cremos. Lembra quando Jesus está reunido com os seus discípulos, ele diz, é o seguinte, é bom que eu vá para Jerusalém e padeça na mão dos homens. Aí Pedro se levanta e diz, mestre, não, tu não vai, tem compaixão de ti mesmo. Jesus levanta na hora e diz, te arreda, Satanás. Ou seja, Pedro está falando algo que parece bom, mas por trás há um espírito de morte, mas ele queria livrar Jesus da morte, mas esse era o propósito dele. Mas o espírito era contrário à vontade de Deus. Entende que o espírito da morte ele é contrário ao espírito da vida, é contrário ao espírito de Jesus. Mas é uma fala boa. Lembra lá a serpente, né? E eu fico pensando, irmãos, eu não sei os outros animais se eles falavam, né? Para ela escutar a serpente quem, né? Hoje, a gente, se um animal falar, a gente fica preocupado, né? Eu não sei se lá no jardim era meio comum isso. Entende? Ou ela não tinha discernimento espiritual nenhum, não sei, mas isso eu vou perguntar para eles quando nós encontrar tudo junto. Entende? Mas aí uma serpente fala, e aí eu não imagino que a serpente vem com um falar ameaçador, ela vem com um falar macio. Ela vem com um falar macio, né? Mas por que não pode comer? E aí começa, né, a fazer a propaganda do fruto. Não, mas olha só que lindo, maravilhoso, que belo. Come, dá uma dentadinha, dá só uma mordidinha, não tem problema. Entende? Aí, ou seja, mas no final de tudo gera o quê? Morte. Sabe que o falar macio não garante. Falar macio não garante que ele é bom. O falar macio não garante, há um espírito por trás, irmãos. Então tem muitas pessoas que tem um falar docinho, né? Falar docinho, ai, amadinho, queridinho, ai, irmãozinho, que bênção do meu coração. Ai, que amor, que não sei o que, irmão. Por trás é a serpente. Ela está enganando, entende? Você conhece pessoas assim, entendeu? Você conhece. E essa pessoa, ela entende? Ou seja, é uma aparência só. Parece, mas não é. Mas o que eu quero falar para ti, ficar no nosso tempo aqui também, foi só uma introdução aqui. Você abra lá em Lucas 16. Como eu falei, nós falamos ontem, né, no contexto ali da família, no contexto do casamento, no contexto dos filhos, né, na nossa celebração. E eu percebi que muitas pessoas, não só ontem, mas eu tenho percebido que muitas pessoas, muitos que creem, muitos cristãos, eles ficam até, não em dúvida, mas eles ficam às vezes sem entender por que nós, ou por que a igreja não fala tanto do coronavírus. Por que a gente não dá tanta ênfase para o coronavírus? Por que a gente não está dando ênfase para a morte? Por que a gente não está preocupando com as pessoas? Por que a gente não está, né, dando cesto básico para todo mundo? Por que a gente não estava... Então, eu percebo que existe, né, sempre um certo questionamento assim, quanto à igreja, quanto a isso. Como se a igreja fosse obrigada a fazer isso, né? A primeira coisa que você precisa de saber, irmãos, né, é que você não deve se escandalizar com o que está acontecendo. Nós não negamos o que está acontecendo, né? Nós sabemos, né? E eu sou uma pessoa inteirada de informações, né? Principalmente quanto a isso, né? Hoje dizem que morreu até 11.700 e poucas pessoas no Brasil quanto a isso, né? Obviamente não sabe se isso é ou não é, mas enfim, é os números e a gente está acompanhando tudo isso. Só que isso não move a nossa fé, isso não move, isso não nos move, ok? Porque o que nos move é a palavra de Deus. Sabe que a maturidade espiritual é quando você pega as circunstâncias e você passa ela pelo filtro da palavra, e o que te move não é a circunstância, mas é a palavra, ok? É a palavra. Isso é a mesma coisa relacionada a pessoas. Você tem que entender que a sua vida não pode ser baseada em pessoas, mas o que a palavra diz daquelas pessoas. Porque as pessoas, elas vão te decepcionar em algum momento, ok? Mas é o que a palavra está dizendo delas. Então a palavra é nosso fundamento, é nossa base, é nela que nós estamos. Então é a palavra que nos move, ok? Então, né, eu quero que hoje você tenha uma revelação, uma clareza, talvez você tenha isso, mas que isso fique vivo no seu coração quanto a esses dias,
né? Quando nós falamos que a morte física para nós não é tão importante, é porque ela foi vencida na cruz. Você consegue entender assim? Ela foi vencida na cruz, entende? E querendo ou não, eu e você, se Jesus não vier nos buscar, nós vamos passar pela morte física, dependente da maneira que seja, né? Todos nós temos um prazo de validade, nós temos um tempo que vamos viver aqui. É claro que a gente quer viver o maior tempo possível, mas é para que o nome do Senhor seja glorificado através de nós. Para que a gente possa cooperar com Ele, para que a gente possa ser usado por Ele. Não é porque nós amamos esse mundo, não é porque nós somos encantados com esse mundo ou temos medo da morte. Não, a morte foi vencida lá na cruz. Então, quando você recebe o Evangelho, você recebe Jesus, a vida eterna, ela está dentro de você. Na verdade, todas as pessoas já têm a vida eterna, né? Só que alguns decidem estar com Jesus, outros decidem não estar com Jesus. Entende? Porque a vida eterna é para todos, né? Mas uns vão para a condenação e uns vão para a salvação. E vamos ler aqui Lucas 16, eu quero falar com você sobre isso hoje. Olha só o que diz a palavra. Perdão, é lá no versículo, eu já ia ler outro aqui. É lá no versículo 19. Lucas 16, versículo 19. Amém? Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber as úlceras, ou as feridas. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e a Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente, os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós. De sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que os mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dos mortos. Irmãos, eu e você precisamos ter a clareza de que a realidade do inferno existe, ok? A realidade do inferno existe, isso tem que ser bem claro, né? Nós não concordamos, eu não concordo com a pregação do evangelho baseada no inferno, ok? Porque não é o inferno que salva, quem salva é Jesus, então a base da pregação é Jesus, não o inferno. Mas o inferno é a consequência para todo aquele que não crê. Então isso tem que ser muito, esses conceitos têm que estar muito claros dentro de ti. O inferno é para aqueles que não creem. Ninguém vai para o inferno, né, por fazer alguma coisa, ele vai porque não crê. Ele vai porque não recebeu Jesus. Né? Não é a questão de obras, não é a questão daquilo que faz ou deixa de fazer, não. É a salvação. E você sabe, né, que nós cremos na salvação pela graça e nós cremos também no reino milenar de Jesus. Nós não vamos falar do reino, mas eu quero falar especificamente da salvação aqui. Então, eu e você temos que entender que o inferno ele é real, ok? Ele existe. Apocalipse lá, 21, vai dizer que o inferno, o diabo e o inferno vão ser lançados no lago de fogo. Né? Ou seja, o lago de fogo é pior que o inferno. Mas olha só para você entender como que funciona, né? Você sabe, mas para nós, né, criar aqui uma linha de raciocínio. Aquele que existe, todas as pessoas que existem, todas as pessoas que nasceram, elas já nasceram pecadoras, amém? Ninguém se torna pecador, já nasceu. Por quê? Por causa do pecado de Adão, né? Romanos 5,19 vai dizer, por causa do pecado de um, todos se tornaram pecadores. Então ninguém se torna pecador, ele já nasce pecador. Então existem 2 tipos de pessoas, um pecador e o filho de Deus. E como que eu me torno filho de Deus? Quando eu creio em Jesus.
Ok? Então, existem os filhos de Deus e os filhos de Adão, ou os filhos de Satanás, os filhos do diabo. Jesus que falou isso. Existem dois tipos de pessoas. Então, os filhos de Deus, eles estão garantidos à eternidade com Deus, independente das suas obras. Aí vai dizer, pastor, mas eu conheço um lá que creu, ele creu em Jesus, até batizou, mas ele faz e acontece. Aí é outra coisa. Aí é outra pregação, aí é os frutos. Aí a gente não tem um raio-x espiritual para saber se foi salvo ou não foi salvo, porque é uma questão interior, né? Claro que os frutos mostram, né, de quem eu sou filho. Mas aí é outra coisa, né? Mas enfim, então, você que creu, você que recebeu Jesus, você tem uma garantia eterna. Eu e você vamos estar com Jesus, nós vamos estar com o Pai. A nova Jerusalém é a nossa morada eterna, irmãos. Lá Apocalipse ele termina de maneira grandiosa, dizendo novos céus e nova terra. E aí Deus, ele vem e habita no meio do seu povo, e o seu povo, e ele é o Deus deles, e Deus é para o seu povo, entende? Então aqui que está a chave. Aqui está o botão. Ou seja, então por que eu e você não tememos a morte? Porque nós já estamos garantidos, nós vencemos a morte, nós estamos garantidos já. E se eu e você agora morrer, e aqui está o ponto, que é o texto que nós lemos, se eu e você morrer, nós vamos para um lugar chamado paraíso. Ok? Aquele que crê, se ele morrer hoje, se qualquer um de nós morrer hoje, né? Qualquer um de nós morrer hoje, amanhã, depois, semana que vem, enfim, antes de Jesus voltar e antes do julgamento do trono branco. Se nós morrermos, nós vamos para um lugar chamado paraíso. Lembra, né? Jesus na cruz, os dois ladrões, né? Um vai lá e pede perdão, o outro meio que se arrepende, o outro começa a debochar. O que se arrepende, Jesus disse, né? Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Paraíso. Ok? E esse aqui, a palavra está dizendo que é o seio de Abraão. Não é a Nova Jerusalém ainda, porque ela só vem depois, do milênio, aí é outra história, entende? Então, eu e você vamos estar num lugar chamado seio de Abraão, ou paraíso. Aquele que não crê, ele vai ir, aquele que não crê, ele vai para um lugar chamado inferno. Ele não vai para purgatório, que nem os católicos ensinam, não existe na Bíblia, não existe isso. O que não crê hoje, ok? Aquele que não crê, se ele morrer, ele vai para o Hades, ele vai para o inferno, ok? Então, depois que ele morrer, não tem mais como ele ser salvo. Olha a situação aqui, né? Duas pessoas, o rico e Lázaro, né? O rico, e aí não é uma questão financeira aqui, que rico não é salvo e pobre é salvo. Não tem nada a ver com isso. São duas situações. Então, o Lázaro, né, ou seja, o pobre ali, ele foi salvo. Ele creu. O rico, ele não creu. O salvo, ou seja, o Lázaro, ele foi para o seio de Abraão. O rico foi para o inferno. E aí o rico está lá no inferno, e aí que está um ponto, muitas pessoas acham, ou tanto o paraíso ou o inferno, a pessoa fica inconsciente. Não existe inconsciência. Vê que eles estão conversando ali? Então a alma, a mente, ela funciona lá. A pessoa lembra, entende? Então o tormento é porque ela lembra. Ela lembra. Então não é inconsciente, o negócio é consciente. Então o que acontece? Aí o rico está lá no inferno e ele pede para Abraão, Abraão, deixa eu ir aí. Eu quero ir para esse lugar. Abraão disse, não dá. É impossível. Existe um abismo. Quem está aqui não pode passar para aí, e quem está aí, quem tá aqui não pode passar para aí, quem está aí não pode passar para cá. Ou seja, não tem mais o que fazer. Ou seja, a decisão da pessoa aqui nessa vida vai levar ela a um lugar, depois que ela morrer, depois que ela viver aqui nessa terra. Depois que ela passou esse tempo, não tem mais o que fazer. Ok? Não tem mais o que fazer, já era. E aí, olha só, irmãos, como é forte, né? Ele pede para Lázaro molhar a ponta do dedo, irmãos, na água e colocar na língua dele, porque era muito quente. Tem muitas pessoas que gostam de pesquisar sobre o inferno, eu não gosto muito, né? Até porque eu não vou para lá, mas o que a palavra está dizendo que é quente. Que é quente o negócio. Imagina a ponta do dedo molhado para aliviar o calor dele, irmãos. É pegado, né?
Entende? Então esse é o inferno. Mas por que eu estou falando de tudo isso aqui, irmãos? Eu estou falando de tudo isso aqui porque eu e você crê em Jesus, você é filho de Deus, você vai estar com seu Pai. Nós vamos estar com o Pai. Mas existem muitas pessoas hoje, hein, que se elas morrer, você sabe que elas não vão estar com Deus. Existem pessoas da sua família, existem pessoas da sua rua, existem pessoas do seu trabalho, que você sabe que ela não crê em Jesus. Você sabe que ela não recebeu o Senhor. Você sabe que ela não crê em Jesus como Salvador. E eu quero dizer para você, se ela morrer, ela vai para o inferno. E depois não tem o que fazer. Olha só o que o rico fala para Abraão. Abraão, deixa eu voltar para ir lá avisar minha família que é verdade o negócio do inferno. Tinha me falado, eu não acreditei, mas deixa eu voltar para falar. Aí Abraão disse, não adianta, lá tem os profetas e a lei. O que ele está dizendo? Lá eles têm a palavra. Lá eles têm o evangelho. Lá eles têm pregadores do evangelho para fazer isso. Lá eles têm pessoas para fazer. Não adianta, ou seja, o que eu quero dizer para você, se é o tempo de pregar o evangelho é agora, irmãos. Eu e você só podemos pregar o evangelho agora e as pessoas só podem ser salvas agora, depois não tem o que fazer. Mas diante do cenário, olha só o que acontece, muitas pessoas, muitos cristãos, diante do cenário, a preocupação maior deles é com o bem-estar das pessoas. Irmãos, nós devemos nos preocupar com o bem-estar das pessoas, devemos mesmo. Mas nada adiante o bem-estar se ela não estiver salva. Se ela não estiver salva, se ela não receber a palavra de Deus, se ela não crer com o coração e confessar com a boca que Jesus é o Salvador, se ela morrer, ou pode ser de Covid, ou de outra coisa, ou de qualquer outra doença, ou de acidente, qualquer coisa, um infarto, qualquer fatalidade que for acontecer, que nós estamos suscetíveis a isso, ela não será salva, irmãos. Ela não será salva. E por que eu estou falando isso para você? Não para que eu e você tenhamos dúvidas se nós somos salvos, não. É para que eu e você viemos a entender que o que Satanás está fazendo com a mente das pessoas é levar elas cada vez mais longe da salvação. É levar elas cada vez mais a pensar simplesmente nessa terra, simplesmente nesses dias. Ah, meu Deus, e o Covid? E meu Deus isso? E meu Deus aquilo? Ok, pode se preocupar com isso, mas e depois? E depois disso, como é que vai acontecer? Ah, mas a pessoa não morreu de Covid, mas ela pode morrer no outro mês, no outro ano, sem conhecer o Evangelho, sem conhecer Jesus. Ok? E eu e você, nós fomos levantados nesses dias, irmãos, como igreja, como pregadores do Evangelho. Eu e você não fomos levantados para dizer que o Evangelho é para melhorar a vida dela. Não, o Evangelho vai melhorar, entendeu? Tu não vai passar fome, não vai passar frio. Isso é consequência. Isso é tudo consequência da fé dela. Mas antes disso, ela precisa de entender que ela precisa de crer, ela precisa de confessar, ela precisa de receber Jesus no coração, ela precisa batizar, ela precisa ela ter a decisão, ela precisa tomar essa posição, porque em algum momento ela vai morrer, em algum momento ela vai passar, isso tudo vai passar. E aí, para onde que ela vai? Entende? Eu e você não devemos usar isso, né, para a pregação. Muitas pessoas chegam aí. Se Jesus voltar, olha só, irmãos, agora que eu me liguei nisso. E aí, se Jesus voltar, para onde tu vai? Como se isso resolvesse, não é que Jesus voltar, é quando tu morrer. Jesus voltar, ela vai ficar, é óbvio que a pessoa que não crê. Mas quando ela morrer, para onde ela vai? Essa que tem que ser a pergunta, então, não quando Jesus voltar, para onde ela vai. Se é para perguntar, é para perguntar para crente isso, então, né? Se vai ficar ou não vai, se é vencedor ou não é. Entende? Mas para isso, obviamente eu não estou dizendo isso quanto a abordagem, mas isso quanto a conceito dentro de você. Porque às vezes a gente quer trazer, né, uma roupagem muito, né, a gente quer trazer uma roupagem para o evangelho, que a gente acaba tirando talvez esse fundamento do evangelho, que é a realidade. É a realidade, irmãos. Entende? É a realidade, você sabe disso. Isso deve gerar em mim e você, isso deve gerar em você uma espécie de, sabe, não de alerta, sim, é de alerta. Para que você possamos, entende? Interceder, orar, ter ousadia, sabe? Chamar a pessoa, e aí, irmão, e o que tu entende de Jesus? Não entendo nada, então deixa eu te explicar. E aí, eu creio, então tá, tu crê, e aí crê mesmo, então tá, eu creio, recebeu Jesus, crê, confessa, faz oração aqui, pronto. Entende? Você não somos chamados simplesmente para convidar a pessoa para o culto e para a célula. Entende? Vocês somos chamados para levar ela até Jesus,
pregar o evangelho para ela, esse é o nosso chamado. Então, esses dias, quando a gente fala que, né, ou seja, ele é oportuno para isso, não para colocar medo na pessoa, mas porque ela está sensível ao evangelho, ela está sensível, então eu e você temos que agora, né, praticar, colocar isso em prática, dizer, irmãos, né, ou seja, as nossas células vamos mobilizar, sabe, para que a gente seja mais incisivo, mais ousado para pregar o evangelho, para levar a pessoa a tomar uma decisão. Mas daí depois, se ela continuar, mas daí é uma decisão dela, a bênção e a maldição está na frente dela, ela vai decidir se ela vai continuar ou não. Mas eu e você temos esse encargo no nosso coração de levar o evangelho para a pessoa. Entende? Muitas pessoas não conseguem se tornar pregadores do evangelho, porque ela acha que é o pastor que tem que pregar, é o líder que tem que dizer, é só as pessoas. Não, é você que Deus escolheu. Entende? Eu sei que Satanás, ele age, né, condenando e acusando você, porque às vezes você faz coisa errada, às vezes você briga, às vezes fala uns palavrão, canta umas músicas que não é cristã, escuta uma música que também não é, chuta o cachorro, o gato, xinga o vizinho, faz alguma coisa, briga com o marido, com a esposa, entende? Aí fica todo acusado para não pregar o evangelho. Eu estou dizendo, se as pessoas não crêem, elas vão para o inferno, irmão. Se elas não crêem, elas estão condenadas a uma eternidade toda no lago de fogo. Entende? Eu e você que temos a palavra. Isaías diz, está próximo, a salvação está próxima. Aquele que crê com o coração e pregar e confessar com a boca, ele é salvo. Ele é salvo, irmãos. Então, eu quero dizer para você, pregue. Paulo diz para Timóteo lá, pregue em todo tempo. Em tempo e fora de tempo. Pregue a palavra, exorte, ensine, corrija. Mas pregue a palavra. Entende? Existem muitas pessoas, irmãos, aqui na nossa região que não conhecem o evangelho, não conhecem Jesus. Muitos foram afetados pela religião, eles acham que Jesus é uma religião, mas talvez muitos desses que viveram igreja nunca nasceram de novo, sabia? Eles nunca nasceram de novo, ele pode viver uma vida na igreja, mas nunca nasceu de novo porque ninguém pregou o evangelho. A salvação, ela só acontece quando o evangelho é pregado. Só quando o evangelho é pregado, não quando a Bíblia é pregada, é quando o evangelho é pregado. A pessoa pode pregar a palavra fora do contexto, ela pode pregar a palavra como lei, como regra. A lei não salva ninguém, a lei é o caminho até Cristo. É Cristo que salva. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Eu quero encorajar você, irmão, nesses dias a se tornar de maneira ousada. Eu não estou dizendo que isso vai agora desenvolver, né, uma abordagem agressiva nas pessoas. E aí, meu, o que tu vai fazer? Vai crer ou não vai crer? Covid está vindo aí. E aí? Tu vai morrer. Tu quer ser salvo ou não quer? Não, não é uma abordagem agressiva. Tem pessoas que, mas eu quero dizer com você, é que a gente espera, né? Eu sei como é que funciona, a gente espera, né? É muito emocional, a gente é muito emocional, mas Deus está nos ensinando. A gente fica esperando um momento, meu Deus, e agora? Senhor, se for, dá um sinal. Oh, Deus, se tu quer salvar ele, dá um sinal. Senhor, se tu quer salvar ele, não sei o quê. Eu vou primeiro mandar um versículo no WhatsApp. Se ele visualizar e responder, pode ser que eu vou falar outra coisa. Não. Não é experiência emocional, é algo espiritual, irmãos. Entende? Por isso que a gente fala que o evangelho ele tem que ser consciente, tem que ser pensado, você tem que dominar. Não dominar como alguém que sabe tudo, mas dominar como alguém que diga, cara, é o seguinte, a palavra é a verdade. Tu crê? Eu creio. Então tá, é o seguinte, a palavra diz que todo mundo nasceu pecador. Todo mundo que nasceu de Adão, nasceu pecador. Mas eu não creio, todo mundo é filho de Deus. Não, mas olha só, se tu olhar para uma criança, tu vai ver que ela não parece com filho de Deus. Porque ela faz tudo sempre errado. Não precisa ensinar a criança a fazer errado, precisa ensinar ela a fazer certo. Isso mostra que a natureza já foi corrompida. Não concorda comigo? Eu acho que sim. Então, tu tem filho, aí já dá um exemplo para ele. Pois é, então, a pessoa vai crescendo e ela vai achando que a salvação é por aquilo que ela faz. Mas não adianta, o que ela faz é só o resultado daquilo que ela é. E Jesus não vem para mudar as atitudes das pessoas, Jesus vai mudar a natureza das pessoas. E a natureza de uma pessoa só pode ser mudada quando ela recebe o próprio Jesus. Porque ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus por ele. Então não existe santo, não existe Maria, não existe nada que leva até Deus, é somente a Jesus. Então tu consegue te perceber como pecador? A pessoa vendo, mas eu acho que não. Então tá, vamos fazer aqui uma avaliação. Tá? A palavra diz que a lei, o fim da lei é Cristo. Então vamos lá, os 10 mandamentos, tu conhece? Conheço alguns, tá, mas então tá. Não mentirás é um mandamento. E a palavra diz que aquele que não cumpriu um mandamento já é condenado por todos. Tu nunca mentiu? Eu vou te contar um testemunho. Uma vez o irmão contou um testemunho. Ele perguntou para uma senhora, e aí, a senhora nunca mentiu?
Não. E agora? Porque ele foi no mais, né? Quem não mentiu, né? Ele foi no mais grave, no mais fácil, né? Na verdade, não cobiçarás, né? Mas ele achava que ele não mentia. Aí ele disse, não mentiu? Não, nunca menti. Aí ele disse assim, tá, mas a senhora sempre foi... Não, perdão, não mentiu, não, nunca não roubarás, esse que ele foi. A senhora nunca roubou? Não, nunca roubei. Interessante. A senhora sempre foi dizimista? Não, nunca fui. Pois é, mas a palavra diz que quem não dizima rouba de Deus. Então quer dizer que a senhora roubou. Ah, mas eu não sabia, mas agora a senhora está sabendo. A senhora quer receber Jesus ou não? Ou seja, entende? Os 10 mandamentos, a lei, irmãos, não é para ninguém ser aceito por ela, mas é para mostrar que tem falha. Então, quando a pessoa diz, mas eu não me considero pecador. Pois é, mas a palavra, então aqui, vamos fazer um teste contigo. Né? Fazer um teste, tem 10 mandamentos. Vamos um por um. Ah, eu caí num. Pois é, a palavra está dizendo que quem cai por um, caiu em todos. Tu quer ser salvo? Ah, eu quero. Então tá. Então eu vou fazer uma oração e tu repete que vai ser salvo agora. Pronto. A pessoa é salva. Se ela morrer 5 minutos depois, ela não vai para o inferno lá com o rico. Ela vai estar lá com lado, vai estar no seio de Abraão. A eternidade dela vai ser com o Senhor, irmãos. Então esse tempo é para nos trazer esse alerta. Entende? Esse alerta. Por quê? Porque é o tempo de nós pregarmos de maneira mais ousada. A gente sabe que, né, nós como cristãos vamos estar, a gente nos reúne para sermos treinados, para sermos edificados, para sermos fortalecidos, para sermos encorajados, para que eu e você possamos aplicar isso lá fora. Que as pessoas sejam salvas, que as pessoas sejam libertas, que a pessoa seja salva e ela vive de Deus como nós estamos vivendo. Entende? Depois ela vai prosperar, depois ela vai viver em unidade, depois ela vai fazer tudo. Antes disso não adianta, por quê? Porque a natureza dela é de Satanás, é do pecado. Entende? Aí eu vou estar oferecendo, né, roupa nova com uma natureza caída e pecaminosa. Não, eu e você precisamos de entender que a vida cristã começa quando a pessoa é salva. A salvação é o começo, a salvação não é o final. Né? Tem pessoas que creem que a salvação é pelas obras. Aí sim, aí a salvação vai ser o final. E ela nem sabe se é salva. Né? Mas como nós cremos que a salvação é pela graça, mediante a fé, então ela inicia. Né? Lá no Evangelho de Marcos diz, aquele que crer e for batizado será salvo. Será salvo. Né? Eu sei que você tem orado por pessoas. Eu sei que tem pessoas da sua família, talvez os seus pais, os seus irmãos, que ainda não conhecem Jesus. Que ainda não conhecem Jesus. Eu sei que no contexto familiar, às vezes, é um pouco difícil, a gente não tem muito acesso, ou não sabe como te falar, entende? Mas ore, o Espírito Santo vai te dar uma oportunidade. Às vezes tem amigos, colegas de trabalho, pessoas que você conhece, sabe, que ali você, cara, esse cara precisa de receber a salvação, então converse ela, converse. Não precisa esperar, entende? Apagar a luz lá do teu trabalho, para poder, entende? Apagar a luz, 2, 3 pessoas ao redor orando. Falei, não, irmão, você diz, irmão, deixa eu te falar, tu conhece Jesus? Já ouviu falar sobre ele? O que tu sabe? É numa conversa, irmãos. Né? Se você olhar Juncato, olha como é que Jesus vai pedir água, irmãos. Usa a estratégia dele, pede um copo d'água, dá um copo d'água aí começa a falar de Jesus e pronto. Você está entendendo? Então, que não coloque uma dificuldade onde não tem. Essas barreiras que nós temos, elas devem ser quebradas quando a gente lê Lucas 16, 19, sabendo que eu e você podemos definir, direcionar a eternidade de uma pessoa. A pessoa vai ser salva. Muitas pessoas serão salvas através da tua vida. Assim eu declaro, em nome de Jesus, você é um pregador do Evangelho, Deus escolheu você, separou você, sabe, nesses dias como uma voz profética para gerar vida onde você está, mas principalmente para pregar a salvação, para pregar o Evangelho, dizer que Jesus é a salvação, dizer que Ele é o caminho, a verdade e a vida, dizer que Ele é o autor e consumador da nossa fé, que não é pelo que faz, mas simplesmente é por aquilo que crê, simplesmente é quando a pessoa recebe Jesus. E aí a obra ele já fez, não precisa fazer nada, é só crer e batizar e será salvo. E assim que diz a palavra, amém, irmãos? Feche os seus olhos, vamos orar nessa hora. Pai, nós declaramos nessa hora, no nome de Jesus, abençoamos os nossos irmãos,
Oh, Deus, e oramos para que o teu Espírito gere em nós clareza, revelação, discernimento, percepção espiritual, para que nós viemos a nos tornar pregadores do Evangelho, de maneira ousada. Meus irmãos, viemos a nos tornar, ó Senhor, proclamadores das boas novas. Há muitas pessoas na nossa cidade, há muitas pessoas na nossa região que não conhecem o Evangelho. Senhor, usa a nossa vida, usa a nossa vida, usa a nossa casa, usa a nossa família, usa a nossa célula, a nossa igreja, para levar esse amor, para pregar o Evangelho. Nós não queremos oferecer simplesmente uma vida melhor, nós não queremos simplesmente oferecer os acessórios da salvação, e assim a consequência da salvação. Nós queremos oferecer vida eterna, nós queremos oferecer a salvação, nós declaramos o nome de Jesus, um tempo de salvação, um tempo de multiplicação, um tempo de colheita abundante. Nós declaramos o nome de Jesus, o Espírito de fé, de ousadia nas nossas vidas, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, irmão. Sinta-se encorajado. Sinta-se encorajado pelo Espírito. Sinta-se encorajado por Deus. É o tempo, né? Nós fomos preparados para esse tempo. Nós fomos preparados para esse tempo. Tudo que nós recebemos até hoje é para nesse tempo eu e você, né, não ficarmos assistindo, mas nós participarmos daquilo que Deus quer fazer. Então muitas pessoas serão salvas, centenas, milhares de pessoas serão salvas quando eu e você nos levantar com essa voz, com essa palavra de salvação, levando vida para aquele que hoje está na morte espiritual. Depois que a pessoa é salva e ela tem a vida de Deus, aí sim nós vamos levar ela para a vida abundante de Deus. Aí nós vamos pegar na mão dela e vamos trazer ela para a terra prometida, para viver na comunidade dos santos, na vida da igreja. Aí sim ela vai viver a graça superabundante. Amém, irmãos? Deus abençoe os irmãos, então.